E aí, gente, tudo bem? Esse daqui é o vídeo resolvendo os exercícios da aula. E, bom, eu vou tentar fazer mais ou menos do mesmo jeito que eu fiz de matemática, tá? Eu fiz um vídeo parecido e eu vou explicar mais ou menos como que vai ser a dinâmica. Eu vou estar fazendo os exercícios, alguns deles, tá? Pela primeira vez com vocês. Para vocês verem qual que é a minha linha de raciocínio, qual que são os cuidados que eu tenho que tomar para não cair em pegadinha, tá? Por que eu digo alguns deles? Porque alguns são de Enem. Provavelmente eu acho que vai ter algum de Enem que eu já fiz, tá? Então pode ser que tenha algum aí repetido que eu já tenha feito, ou até que eu já tenha feito para estudar, para passar na faculdade, tá? Mas enfim, isso não vai ser prejudicial, tá? Então, vamos começar. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda a mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto dessa empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto da empresa apresenta dois trechos de distância, então a gente vai ter que analisar dois trechos de velocidades máximas permitidas e distâncias diferentes. Então, velocidades máximas diferentes e distâncias diferentes. O primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80. E a distância percorrida é 80 também. Então, a velocidade máxima é 80 km por hora e a distância percorrida é 80. No segundo trecho, o comprimento é 60 e a velocidade máxima é 120. Então, supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para o veículo da empresa, para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bom, então a gente já tem que, como o que a gente quer é o tempo necessário em horas, é importante assim horas aqui. Note que também a gente tem quilômetros por hora, quilômetro por hora. Então, como tudo está em quilômetro e tudo está em hora, e hora é a unidade que o exercício pede, a gente não precisa fazer nenhuma transformação de unidade, tá? Então, ele fala ali qual que é o tempo necessário. Então, a gente sabe que o tempo necessário ele é o tempo do trajeto 1 mais o tempo do trajeto 2, tá? E, como a gente está falando de velocidades constantes, a gente vai usar a fórmula de velocidade média. Então, no primeiro trecho, a gente vai usar que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é 80 no primeiro trecho e a distância a ser percorrida também é 80, tá? Então, aqui a gente faz rapidinho de cabeça, né? A gente chega aqui, o ΔT é 1 hora, tá? Que eu chamei de ΔT1, então eu vou colocar ΔT1 aqui em tudo, tá? Beleza. No segundo trecho, a gente usa a mesma fórmula, a fórmula que a gente viu na aula hoje, né? Então, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT2. A velocidade média é 120 agora, né? Porque a velocidade máxima permitida, ele falou que o tempo todo o veículo andou nessa velocidade. E a distância a ser percorrida é 60 km, tá? ΔT2. Aqui, para quem não conseguir fazer de cabeça, tá? Mas é bem tranquilinho ainda assim, a gente faz o seguinte, a gente inverte esses dois. A gente passa esse cara aqui, ele está dividindo, então a gente passa multiplicando, esse daqui que está multiplicando a gente passa dividindo, tá? E aí a gente tem que ΔT2 é igual a 60 dividido por 120, tá?
gente tem que ΔT2 é igual a... Como 60 é metade de 120, né? A gente pode escrever assim, que continua sendo equivalente, ou seja, 0,5 horas, tá? E o tempo necessário para ser realizada a entrega é 1 hora mais meia hora, ou seja, 1h30, né? Então deixa eu só deixar registrado aqui, ó, o tempo necessário é 1 hora mais 0,5 hora, que é igual a 1h30, tá? Então a gente fica com a alternativa C, tá? Aqui, ó, certinho. Vou pegar o próximo exercício pra gente fazer já. Beleza, tô de volta e vamos ler o exercício. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso. Então, ó, a locomotiva parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do tempo. Aí depois mantém a velocidade constante por outro terço. E no final reduz sua velocidade com desaceleração constante até parar. Tá, ok. Qual é o gráfico de posição eixo vertical em função do tempo eixo horizontal que representa o movimento desse trem? Bom, então vamos de novo separar por trechos, né? Que nem no exercício anterior. Então, primeiro trecho. Uma coisa legal pra gente fazer aqui, ó, é a gente comparar esse cara aqui como se fosse a fórmula do sorvetão, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui rapidinho pra vocês. Essa daqui é a fórmula do sorvetão, tá? Então, S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2, tá? Bom, aqui a gente sabe que o espaço inicial é 0, porque ele começou o movimento dele, então ele começou no espaço igual a 0. E ele falou que ele parte do repouso, então esse cara aqui, ó, também é igual a 0, tá? Então no final a gente tem que S é igual a AT² dividido por 2. Então a gente tem uma função quadrática, né? Uma função quadrática nesse primeiro terço do gráfico. E uma função quadrática com o coeficiente que acompanha a variável t, né, positivo. Então a gente sabe que esse primeiro terço ele funciona como se fosse uma parábola com a boca para cima, tá? Com a concavidade para cima. Como é uma parábola, a gente sabe que não é um trecho retilíneo, não é um trecho reto. Então a gente já pode eliminar algumas alternativas aqui. A gente pode eliminar a E, por exemplo. Tá? A D a gente consegue ver que tem uma curvinha aqui, né? A C também tem uma curvinha aqui, bem sutil. A B mais sutil ainda, tem uma curvinha bem pequenininha aqui. E a A também, tem uma curva boa aqui, ó, tá? Então, beleza. Vamos para o segundo trecho. O segundo trecho, ele diz o seguinte: mantenha a velocidade constante por outro terço do tempo, né? Então, eu vou usar a mesma anotação para ver se a gente consegue tirar alguma conclusão, tá? Mais V0t mais AT² dividido por 2. Aqui, ó, é importante, ele fala que mantém a velocidade constante, tá? Se ele mantém a velocidade constante, a gente consegue tirar como conclusão que não tem aceleração.
tanto a aceleração negativa quanto a aceleração positiva, porque se a velocidade dele é constante, então não tem aceleração agindo sobre a locomotiva, né? Então, se a velocidade não aumenta nem diminui, a aceleração é igual a zero, tá? Então a gente pode colocar isso aqui, ó. Esse termo todo aqui, ó, ele é igual a zero, tá? Então, beleza. Então, S é igual a S0 mais V0t, tá? Isso daqui, ele é essa funçãozinha aqui, né, é uma função afim. A gente percebe que, como a gente está falando de uma locomotiva que está se movendo, e a gente está falando de um gráfico que é uma função da posição em função do tempo, né? Então, é uma função da posição em função do tempo. Os outros parâmetros eles são constantes, né? A gente consegue ver que esse outro terço do gráfico é uma reta, é uma função afim. Então é uma coisa que cresce, porque a gente sabe que cresce, né? Porque esse coeficiente que acompanha a variável t é positivo, né? É uma coisa que cresce constantemente, tá? Então a gente já tem essa informação, que ela cresce, tá? Então com isso a gente consegue eliminar mais duas, ó. A gente consegue eliminar a A, porque a gente consegue ver que nesse terço aqui ela não cresce, ela permanece constante, tá? E a D, porque aqui ela também está constante. A gente conseguiria eliminar até a E também, porque aqui ela fala que ele fica constante, tá? Então a gente fica com a C e a B, tá? Então beleza, vamos ver a terceiro trecho com uma análise semelhante, tá? Vamos ver se dá certo. Então S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. E ele diz assim: reduz sua velocidade, então reduz a sua velocidade com desaceleração constante no final do trecho, até parar, tá? Então é até parar. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Como ele falou que é uma desaceleração, então a gente não sabe o valor dessas constantes aqui. A gente sabe que, ó, muito importante, como uma desaceleração, agora a gente tem menos AT quadrado sobre 2, tá? A gente sabe que o S0 é diferente de zero e a gente sabe que a velocidade zero, a velocidade inicial é diferente de zero. Só que o mais importante, isso daqui é uma desaceleração. Então, o coeficiente que acompanha o termo quadrático, lembrando, isso daqui, ó, tem a cara de uma função quadrática, tá? Então, só que como o coeficiente que acompanha a variável quadrática é negativo, a gente recorda lá da matemática que o coeficiente negativo ele faz a parábola ser côncava para baixo, tá? Então ela vai ter que ser alguma coisa que está constante, que está crescendo e diminui, ou que está constante e diminui. Vai ter que ser alguma coisa assim, tá bom? No terceiro trecho, tá? No terceiro trecho. Só que aqui, ó, ele dá mais uma informação importante. Ele fala até parar, tá? Se é até parar, vamos lembrar de uma coisa. Vamos lembrar do seguinte. A gente está falando aqui de um gráfico. Então deixa eu tentar fazer aqui mais ou menos. A gente está falando aqui de um gráfico de posição por tempo. Então ele fala que é até parar, tá? Se é até parar, no final do gráfico a gente vai ter que ter uma seção constante. Então,
a locomotiva ela estava acelerando, só que ela parou de acelerar e continuou na mesma posição que ela estava. Porque ele diz aqui que é uma desaceleração constante até parar. Então, se a locomotiva parou, ela não está indo nem para frente nem para trás. Então, ela não pode fazer uma coisa mais ou menos assim, ó, tá vendo? Porque em um intervalo de tempo aqui, que seja de 1 segundo, ela está indo de uma posição, sei lá, 10 metros para uma posição 9 metros. E isso não acontece. Então esse caso aqui, ó, ele não pode ser, tá? Esse caso aqui, ó, ele não pode ser. Ele só pode ser esse daqui, ó. Tá bom? Então ele estava acelerando, aí ele começou a desacelerar e parou a locomotiva, tá? E a gente não vê isso no gráfico B. Aqui ele tá falando, né, que ele começou a pintar e começou a acelerar de novo. A gente vê isso no C aqui, ó. Ele começou a ir e até parar, parou. Porque a posição dele continua constante. Beleza? Então a gente elimina B também. E a gente fica com a alternativa C. Beleza? Tranquilo, eu vou pegar a próxima questão pra gente. Beleza, peguei outra questão aqui. Vamos dar uma lida. Em 2016 foi batido um recorde de voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulso 2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 km em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente... Tá, ok. E note que todas as respostas estão em km por hora, então a gente já tem a distância percorrida, que é 6.480, tá? E em aproximadamente 5 dias, então a gente vai ter que transformar esses 5 dias em horas, tá bom? Então beleza. Como ele quer a velocidade média, então deixa eu só anotar aqui, 6.480 km em 5 dias, e ele pergunta a velocidade escalar média, tá? Então beleza, a gente tem o delta S, que é 6.480 quilômetros. A gente tem o ΔT. Só que o ΔT a gente vai ter que fazer uma transformação, tá? Ele dá em 5 dias, a gente tem que transformar em horas, tá? Então, o que a gente pode fazer para transformar 5 dias em horas? Bom, a gente sabe que um dia tem 24 horas, certo? Então, se a gente multiplicar isso daqui por um dia não. Se a gente multiplicar isso daqui por 24 horas dividido por um dia. Aqui o que a gente está falando 24 horas isso está numa razão direta para um dia, tá bom? Então o que a gente pode fazer é isso daqui, ó. A gente pode cortar o dia com o dia, e o que sobrou pra gente é que a gente tem 5 vezes 24 horas, que é igual a 120. Acho que é, né? 120 horas. Então a gente descobriu que 5 dias na verdade equivalem a 120 horas.
Deixa eu ver se tá certo isso mesmo. Tá certo, é isso aí. Então agora ficou fácil, né? É só a gente fazer a fórmula de velocidade média. Isso é igual. Isso é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade média é igual a 6.480 dividido por 120, tá? Que a gente pode cancelar um zero com um zero. A gente fica com 648 dividido por 12. Não vou fazer na calculadora, tá? Vou fazer aqui com vocês a conta. Então vamos lá. O que eu posso fazer para simplificar isso daqui ainda mais? A gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. Então eu fico com 324 em cima, dividido por 6. A gente pode dividir por 2 de novo. Então a gente fica com 162 dividido por 3. Então a gente dividiu em cima e embaixo por 2, tá? E ele pede ali, agora que eu estou percebendo, uma velocidade aproximada. Desenvolvido pelo avião foi de aproximadamente. Então provavelmente isso daqui não vai dar. Não, vai dar exato sim. A gente pode dividir em cima e embaixo por 2 também, por 3. Eu acho que vai dar sim. Então, vamos fazer a continha aqui rapidinho, ó. 162 dividido por 3. Por 1 não dá, então a gente vai fazer por 16. O que chega mais próximo é 15. Então, 5, 15, sobrou 1, desce o 2. E o próximo é 15, então aqui é 4. Então, 4 vezes 3 vai dar 12, resto 0. Beleza. Então, a gente chegou aqui à velocidade média de 54. Então, a velocidade média é igual a 54 km por hora. Beleza? Alternativa A. Tranquilo. Vou preparar a próxima aqui pra gente. Beleza. Voltei aqui para a quarta questão. Vamos dar uma olhadinha nela. O semáforo é um dos recursos utilizados para organizar o tráfego dos veículos e de pedestres nas grandes cidades. Considere que um carro trafega em um trecho de uma via retilínea em que temos 3 semáforos. O gráfico abaixo mostra a velocidade do carro em função do tempo. Tá. Ao passar por esse trecho em que o carro teve que parar nos 3 semáforos, a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo é de... Tá. Tá, então eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que achar aqui é aonde que esses semáforos eles estão nesse intervalo de tempo, tá? Então, ó, aqui eu acho que ele já começa parado. Já começa, eu acho não, ele já começa parado, então aqui no começo a gente já tem um semáforo, então eu acredito que o primeiro semáforo ele está aqui, tá? Aí ele começa a andar, mantém uma velocidade constante, começa a desacelerar e ele para até ter velocidade zero. Então o segundo semáforo está aqui, em todo esse trecho, tá? Aí beleza, abriu o segundo semáforo, acelerou, mantém uma velocidade constante, começou a desacelerar
e aqui está o terceiro semáforo. Eu acredito que seja isso, tá? Então, beleza. E ele pergunta a distância entre... Então, ó, é importante. A distância entre o primeiro semáforo e o terceiro. Entre o primeiro e o terceiro semáforo. É de... beleza. A gente vê em física que a gente pode calcular a distância percorrida, né, por algum corpo, algum móvel, calculando a área de gráfico, né? Só que não é a área de qualquer gráfico, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Como que a gente, por que, né, quer calcular a área de gráfica? E aqui só uma explicaçãozinha rápida. A gente sabe que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Se a gente passar o ΔT multiplicando para o outro lado, a gente vai ter a variação do espaço. Então, a gente tem que velocidade média vezes ΔT é igual à variação do espaço, tá? E você multiplicar duas grandezas, tá? Nada mais é que você está multiplicando duas dimensões, né? Você está multiplicando a dimensão da velocidade e você está multiplicando a dimensão do tempo, tá? Formando uma figura bidimensional. É que nem calcular a área de um retângulo, por exemplo. Você faz base vezes altura. Você está multiplicando duas dimensões, você está achando a área de uma figura plana, tá? Então, se a gente multiplicar a velocidade média por ΔT, a gente vai achar a área. Então, é o que a gente tem aqui, ó. A gente vai multiplicar a velocidade pelo tempo, tá? Então, essa é uma explicação bem resumida e bem trivial, assim, tá? Bem superficial. Então, se a gente achar a área desse trapézio aqui, mais a área desse trapézio aqui, e somar essas áreas, a gente vai achar a área entre o primeiro semáforo e o terceiro semáforo. Então, beleza. Então, vamos fazer aqui. Então, primeiro trapézio. A gente sabe que a área, fórmula de trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, a área 1, eu vou chamar de área 1, tá? Então, área 1, área 2. A área 1 é base menor, base maior, então a base maior é esse cara aqui embaixo, ó, de 5 até 25. Foram dados 20 unidades, né? Então 5, 10, 15, 20. Então, 20 unidades mais. E aqui em cima foram dados apenas 10, né? Aqui ele estava no 10 e foi para o 20. Então 10 unidades. Então 20 mais 10 vezes a altura. A altura do trapézio é do 0 até aqui, ó. Que é 10, tá? Então, vezes 10. E tudo isso daqui dividido por 2. Ó, nota importante, tá? Que eu acabei de ver e que eu não tinha percebido antes. É importante a gente perceber, ó, que todas as respostas elas estão dadas em metros, tá? Então, a gente teria que tomar cuidado com a unidade que o gráfico dá pra gente. Ó. No caso aqui, o tempo está em segundos e a velocidade está em metros por segundo, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com unidade de medida, tá? Quando a gente dividir, multiplicar a velocidade pelo tempo, o segundo vai cortar com o segundo e vai sobrar só os metros. Então a gente não precisa fazer nenhuma transformação de unidade, tá bom? Então, beleza. Então, a área 1 é igual a 30, porque 20 mais 10 é 30,
vezes, aqui a gente vai simplificar o 2 por 10, tá? A gente fica com 5 em cima e 1 embaixo. Então, 30 vezes 5, que é igual a 150. Beleza, a gente achou 150 metros, tá? A gente achou a distância, a área do primeiro trapézio. Agora, vamos ver a do trapézio 2. Então, a área do segundo trapézio é igual. Então, eu não vou repetir a fórmula, eu só vou colocar os dados diretos. Então, base maior, 5, 10, 15, 20. 20 também, mais a base menor também é 10, que nem o primeiro trapézio, só que a altura dessa vez é 12, ó. Ele vai até o 12 aqui, ó. Então, vezes 12, tudo dividido por 2. Então, a área 2 é igual a 20 mais 10, 30. Dessa vez, 12 dividido por 2 vai ficar 6 em cima e 1 embaixo. Então, 6 vezes 30. E 6 vezes 30 é 180. E como eu tinha dito antes, a distância entre o primeiro e o terceiro semáforo é a soma dessas duas áreas, tá? Então, área 1 mais área 2 vai ser 180 mais 150. Então, deixa eu colocar aqui um D de distância. 150 mais 180. A unidade aqui que eu esqueci, metros. Isso daqui vai ser igual a 330 metros, tá? Então, alternativa A. $330 metros. Certinho? Certinho, então. Vou pegar a próxima questão. A próxima e a última, né? Beleza. Peguei a última questão aqui. Vamos dar uma lida. Vamos ver o que ela fala pra gente. As bicicletas possuem uma corrente de liga de coroa dentada dianteira, tá? Movimentada pelos pedais. Há uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura, tá? O número de voltas dada pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo dessas coroas. Em que opção a seguir a roda traseira dá maior número de voltas por pedalada? Tá. Então, ó, esse tipo de exercício, o que eu faço pra lembrar é o seguinte. Vamos pensar o seguinte, ó. Esse tipo de exercício que eu tava pensando aqui, ele se encaixa numa coisa que eu sempre me confundo, mas o que eu faço pra lembrar é o seguinte. Se a gente pega... Então, aqui a gente já entra um pouco em MCU, né? Movimento circular uniforme. Se a gente pega uma roda com uma roda não, né? Esqueci o nome. Uma engrenagem. A gente pega uma engrenagem com um certo tamanho. Então essa engrenagem ela vai ter dentes, né? Beleza. Minha engrenagem ficou feia, mas é isso. Se a gente pega uma engrenagem com um certo tamanho que tem dentes, tá? E a gente pega uma engrenagem menor.
Fica bonitinho. Beleza. A gente pega uma engrenagem menor, que também tem dentes. Beleza. Se eu ligo essas duas engrenagens por uma corda, então liguei aqui as duas engrenagens, ó, que nem uma bicicleta, tá? Então liguei as duas engrenagens por uma corda. Perceba que a velocidade que essa corda ela tá indo para a direita, vamos supor que ela tá indo para a direita, tem que ser a mesma velocidade em todas as instâncias da corda, porque caso contrário a corda ela arrebentaria, né? Se uma velocidade aqui fosse maior que uma velocidade aqui, por exemplo, essa daqui não ia acompanhar da frente, então ela ia, em algum instante de tempo ela ia arrebentar, né? Então, o que a gente tem aqui, a velocidade, a velocidade circular, essa velocidade, né? A velocidade, ela é igual, aí a gente entra na parte de MCU, né? Ela é igual a 2π, que é o diâmetro, né? O diâmetro não, quanto que vale uma circunferência. Então, 2πr dividido por um certo instante de tempo, tá? Então, esse daqui eu vou chamar de R1, que é essa engrenagem aqui, tá? E a velocidade 1. Então, R1, e essa daqui eu vou chamar de R. Como a velocidade tem que ser igual para as duas, isso daqui tem que ser igual a V2. E V2, ela é 2π, R, colocar R2, dividido por um intervalo de tempo, tá? Então, vou colocar isso aqui, intervalo de tempo 1 e intervalo de tempo 2. Vamos analisar isso daqui a pouco, tá? Então, como a velocidade tem que ser igual, essa daqui vai rodar numa mesma velocidade, essa daqui vai rodar numa mesma velocidade, tá? Então, a gente conclui que 2π R1 sobre T1 é igual a 2π R2 dividido por T2. Aqui a gente pode cancelar o 2π com 2π, tá? E a gente fica que R1 sobre R1, né? 1 sobre T1 é igual a R2 sobre T2. Como isso tem que ser igual, a gente sabe. Olha só, beleza, legal. Consegui enxergar uma coisa legal aqui, ó. Como isso daqui tem que ser igual, e a gente sabe que o R2 ele é maior que o R, porque o R2 não, né? O R1 é maior que o R2, a gente sabe, porque a gente partiu desse pressuposto aqui. Para isso daqui se manter uma igualdade, se esse cara aqui é grande e esse cara aqui é pequeno, esse cara aqui ele tem que ser pequeno também, e esse tem uma que ele tem que ser grande também, para ele acompanhar esse R1 e esse daqui acompanhar esse R2, tá? Então, é aquela coisa de proporcionalidade, tá? Se o numerador ele está diminuindo, para o número não diminuir, a gente tem que diminuir o denominador também, tá? E a mesma coisa aqui, se o numerador ele está aumentando, para o número não aumentar,
a gente tem que aumentar o denominador também, tá? Então, a conclusão que a gente chega é que T1 é maior que T2 também, tá? E o que isso daqui quer dizer? Lembra que T é o período de rotação. Então, é a quantidade de vezes que você tem que... quantidade de vezes não, perdão. Quanto tempo demora para concluir uma rotação, tá? Se a gente conclui que o T1 é maior que o T2, a gente está falando que o tempo para esse cara aqui completar uma volta é maior que o tempo desse cara aqui completar uma volta. Então, o R2, ele vai completar, ele completa uma volta mais rápido que R1, tá? E por que ele completa uma volta mais rápido que R1? Por causa dessa consequência aqui, ó. Por causa dessa... Eu mesmo já me dei a resposta. Por causa, né? A causa dele completar uma volta mais rápido é por causa disso. Porque o raio dele é menor que o raio daquele que ele está encaixado. Então, por causa disso, ele tem que dar mais voltas para conseguir acompanhar a velocidade do maior, tá bom? Então, o que ele pega, o que ele quer aqui, ó, é a opção a seguir da roda traseira dá maior número de voltas por pedalada. Então, ele quer que a roda traseira dá maior número de voltas. Então, a gente tem que pegar essa situação aqui, ó, onde o raio da traseira vai ser menor que o raio da dianteira, tá? Então, esse daqui, ele é menor, só que a gente consegue ver que o A, ele é menor ainda. E ele quer o maior número de voltas. Eita, Google. Ele quer o maior número de voltas. Então, o B, ele já tem um raio um pouquinho maior. Então, não é. Aqui no C, o raio dos dois é igual. Então, também não. Aqui no D, o raio da traseira é maior que o raio daqui. Então, também não. E no E é a mesma coisa, ó. Parece que o raio dos dois são iguais, né? Talvez o raio da traseira seja um pouquinho menor. Mas não. A gente consegue perceber que no A, o A é a alternativa que tem a maior discrepância de raio. A roda traseira tem um raio bem menor que o aro da onde você dá as pedaladas, tá? Então a gente fica com a alternativa A, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu acho que ficou um pouco confuso esse final, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, pode deixar pode deixar a dúvida nos comentários, tá? Porque eu vou estar respondendo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, tá? Acompanhar todos os vídeos do canal. E qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu vou estar respondendo, beleza? E também se vocês tiverem algumas dicas de como melhorar os vídeos, também deixem no comentário que eu vou estar fazendo o possível para poder melhorar, tá? A qualidade para vocês. E é isso. Fiquem todos bem, bons estudos e a gente tá com vocês, beleza? Até mais.